Olá, sou Jorge de Wellington, professor de História. Nesta aula, vamos dar continuidade à aula anterior, onde começamos a estudar sobre os povos da Ásia Menor, também conhecidos como Oriente Médio. Agora veremos um pouco sobre os hebreus, muito ligados a nós, por serem bastante conhecidos e difundidos por causa da Bíblia e o cristianismo. Nós, ao focalizarmos algumas imagens, como está aqui no quadro, nós de cara já reconhecemos essa civilização e este povo, né? A bandeira de Israel com a estrela de Davi, os judeus no Muro das Lamentações, um garoto já passando por um ritual judaico lendo a Torá, e os judeus ortodoxos também no Muro das Lamentações. Os hebreus, eles tiveram a sua origem na Mesopotâmia e emigraram para a região da Palestina, hoje Palestina, onde se localiza a parte do atual Estado de Israel. Uma das principais fontes para se conhecer a história deste povo é o Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia. Os 5 primeiros livros constituem a Torá. É um texto sagrado no qual os hebreus, futuramente chamados de judeus, regem as suas vidas. É importante ressaltar que a Bíblia, apesar de ser um documento histórico, também é um livro sagrado. Eles saíram da região aqui do Baixo Oriente, né, ou do Oriente Médio, e migraram para essa região onde fica a Palestina e hoje o Estado de Israel, mas compreendia essa área mais clara do mapa todinho. Então tem aqui a Palestina e o Estado de Israel hoje. O Antigo Testamento é a base dessa civilização dos hebreus e hoje judeus. Aqui os primeiros achados da Torá, os primeiros registros, né, das leis, a tábua com os 10 mandamentos, que nós vamos ver logo em seguida, e o monoteísmo, ou seja, a adoração a um só Deus. Em 2000 anos antes de Cristo, os hebreus habitavam a região de Ur, atual Iraque. Organizavam-se em clãs familiares liderados pelos patriarcas. Porém, segundo a tradição, por volta de 1800 anos antes de Cristo, Abraão teria ouvido uma mensagem divina pedindo que ele conduzisse seu povo à terra prometida, a Canaã, que fica hoje na Palestina, por volta de 1700 anos antes de Cristo. Muitos hebreus migraram para o Egito devido a uma grande fome e lá foram escravizados por muitos faraós. Moisés os conduziu à liberdade, fazendo a travessia do Mar Vermelho e andando pela península do Sinai, onde recebeu as tábuas da lei com as inscrições sobre os 10 mandamentos, que deveriam ser seguidos. Dentre eles encontram-se a proibição de matar, a proibição de adorar outro Deus, que não fosse Javé. Os hebreus foram um dos primeiros povos de caráter monoteísta, como vimos no quadro, a adoração de um só Deus. Isso influenciou a cultura ocidental e chegou aqui no Brasil. No Brasil, os cristãos são a maioria e têm convivido com certa harmonia com as outras religiões, desde a colonização. Mas, infelizmente, temos casos de intolerância religiosa por parte de algumas pessoas. E isso, no nossos dias, na atualidade, em pleno século XXI, tem crescido constantemente. Após 40 anos no deserto, os hebreus chegaram à Palestina. Organizaram-se de acordo com o seu costume em clãs. Porém, por perigo de invasões, foram obrigados a unirem-se em um governo centralizado. O primeiro rei foi Saul, seguido de Davi e mais tarde Salomão.
Este foi responsável, Salomão, pelo período de apogeu do povo hebraico, pois tornaram-se importantes comerciantes, distribuindo mercadorias de outros povos. Na verdade, funcionava como um entreposto comercial. Após a morte de Salomão, houve uma nova divisão do povo hebreu entre as tribos do norte e do sul. Estes fundaram o reino de Judá, com capital em Jerusalém, e o reino de Israel, com capital em Samaria. A divisão enfraqueceu os hebreus, que foram dominados pelos assírios sob o comando de Nabucodonosor e levados ao cativeiro para a Babilônia, por volta de 587 a.C. Durante o exílio e a escravidão na Babilônia, vemos outro personagem principal na Babilônia, que foi Daniel, esse personagem bíblico. Somente em 538 anos antes de Cristo, quando o rei persa Ciro dominou a Babilônia, os hebreus tiveram autorização para regressarem a Judá. Porém, ainda enfrentaram o domínio macedônico e depois o domínio romano. Vamos visualizar a grande jornada que este povo fez até retornar para hoje o Estado de Israel. Eles saíram de Ur dos Caldeus, chegaram até Arã, desceram Damasco, Siquém, depois tiveram, por causa da fome, da escassez de alimento, vir para Zoan, no Egito, onde foram escravizados. Moisés conseguiu passar, com a graça de Deus, como diz a Bíblia, pelo Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, andou pela península do Sinai por 40 anos, até chegar à Terra Prometida novamente. Esse período aqui, da grande jornada, da volta para a Terra Prometida, não foi a paz total dos hebreus, que logo após os reinos, né, a divisão, primeiro Saul, depois Davi, Salomão, o reino foi dividido ao sul, o reino de Judá, e ao norte, o reino de Israel. Com o reino dividido, ficou propenso, com a desunião, ficou propenso a novas invasões, sendo elas primeiro a macedônica e depois a romana. Os romanos, no primeiro século cristão, escravizaram, dominaram, mataram Jesus Cristo, destruíram o templo de Salomão e os hebreus foram obrigados a dispersarem-se pelo mundo, mas mantiveram os seus costumes religiosos e forte identidade cultural, mesmo sem um território. Até hoje, os judeus fora do Estado de Israel, por exemplo, os judeus aqui no Brasil, as pessoas, né, de origem judaica no Brasil, que nasceram no Brasil, se reconhecem como judeus. Em qualquer parte do mundo, eles não perderam a sua identidade. Esse aqui é uma maquete do Templo de Salomão, que foi destruído, um templo erguido para adorar a Deus, ou Javé, também conhecido como Jeová. Aqui essa figura demonstra a crucificação de Jesus Cristo, feito pelos romanos, e a grande diáspora, que foi a expulsão do povo hebreu pelo mundo. Então eles pegam as suas, né, trouxinhas de roupa, os pertences deles, e saem em busca de paz, de alimento e para conseguir sobreviver. O povo judeu, ele foi perseguido ao longo dos séculos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas vitimaram aproximadamente 6 milhões de judeus.
Este crime, ele é conhecido como Holocausto. O Holocausto foi o resultado final de um processo de construção do ódio de uma nação contra um grupo específico que vivia na Europa. O antissemitismo alemão partia do pressuposto de que a raça alemã ou ariana era superior e de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Hitler e os nazistas começaram por colocar nos judeus a culpa da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Criaram campos de concentração para dizimar, exterminar, matar os judeus. Olha a tragédia que vamos acompanhar e verificar através das imagens. Eram colocados nos ombros, nas roupas dos judeus, na Alemanha, a estrela de Davi amarela, onde está escrito judeu. Com esse emblema, era marcado as pessoas para serem reconhecidas. Os judeus nos campos de concentrações e também as crianças nos guetos. Hitler, ele foi o principal difusor ou propagador do Holocausto, que infelizmente dizimou cerca de 6 milhões de judeus. Aqui é o final da Segunda Guerra Mundial, onde os poucos sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz conseguiu ser resgatado pelas tropas aliadas. E o mais impactante é que na entrada deste campo está escrito a frase que o trabalho ele é valorizado. O trabalho é algo que vai dignificar a alma. Então, eles entram, lêem uma frase achando que vai ser um trabalho, mesmo que forçado, mas ainda vão sair com vida. E, na verdade, pouquíssimos conseguiram sobreviver. Apenas em 1948 foi criado o Estado de Israel, com o propósito de abrigar os judeus após as perseguições e crimes cometidos contra eles. A criação do Estado de Israel ainda gera vários conflitos, até hoje, entre judeus e árabes palestinos. O voto de Minerva na ONU para a criação do Estado de Israel foi o do brasileiro Oswaldo Aranha. Foi ele que determinou onde os votos estavam empatados entre criar o Estado de Israel e não criar o Estado de Israel. O brasileiro votou a favor da criação do Estado de Israel. Então, os judeus puderam voltar para sua terra e começar a estabelecer o seu território. Isso ainda gera conflitos e mais conflitos na região. Então, uma das características após a criação do Estado de Israel em 1948 foi a demarcação do seu território, que vem sofrendo contínuas perdas de terras por causa da causa, né, palestino-israelense. Então, eles têm ainda um conflito, porque são parentes, são irmãos, né, descendem do mesmo clã, palestinos e os judeus, os israelenses. Oswaldo Aranha com o voto de Minerva na ONU, e a criação do Estado de Israel com a sua bandeira, com a estrela de Davi, que foi o segundo rei de Israel. Então, eles adoram o Deus único, que nós herdamos, nós cristãos, que é a maioria do povo brasileiro, e temos também aqui a causa de Israel e Palestina, que nós vamos ver em outra aula. Vamos meditar na imagem que está sendo colocada na tela? Respeito é a base do bem-estar de todo ser humano.
a união entre os povos, o respeito entre as raças, o respeito entre as religiões, a cor da pele e de tudo que compreende cada ser humano. Então, o respeito, ela é a base, como se nós fôssemos os barquinhos navegando no mesmo oceano. Mas para que este oceano, as águas, elas continuem tranquilas ou se tornem tranquilas, nós vamos precisar do respeito, respeitar. Para acessar a nossa plataforma SMED TV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube SMED TV e também dar um like lá para nós. Ótimo estudo e até a próxima aula.